Glória a Deus. por Deus para que fosse pregar para as pessoas daquela época.
Ele dizia: gente, vai chover, se converte para os nossos amigos, vai vir um dilúvio, Deus vai destruir tudo. E ele pregou, não foi do dia para a noite. A arca não foi construída do dia para a noite. Nossas vidas não é construída do dia para a noite. Nós nascemos, crescemos, aprendemos o que nós temos que fazer em nossas vidas. Quando nós começamos a viver, começa a vir o quê? Os objetivos. Começa a vir as coisas que nós almejamos. Mas aquele povo ele não deu crédito, ou seja, ele foi incrédulo. A incredulidade abrangeu a eles. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando a gente começa essa incredulidade, vai crescendo um buraco grande, porque a gente começa a ver as coisas de um jeito mau. A gente começa a duvidar que Deus realmente existe e a gente acaba desistindo. Glória a Deus. Conheço uma pessoa que está passando por dificuldade, está numa cama, num leito, não pode se movimentar corretamente sozinho, e é tudo isso que o inimigo quer. E todas as vezes a gente fala: irmão, crê em Deus, se apega com Deus, Deus ele vai te curar, porque o médico pode até nos ajudar. Se você de repente está com o corpo paralisado, o médico pode até ajudar você numa fisioterapia, mas quem te dá os movimentos é Deus. Ele é o único que dá os movimentos. Glória a Deus. O homem só usa a fé. Por que a fé? Porque quando ele está fazendo a fisioterapia, ele está acreditando que aquilo vai ajudar a pessoa. Isso é fé. Quando a gente acredita que a palavra de Deus ela transforma a vida das pessoas, nós estamos tendo fé. Quem está entendendo? Mas isso é o que Satanás quer, que nós pensamos que ninguém pode curar, que nem Deus pode curar. Aí a pessoa me falou assim, que estava até perdendo a fé e a esperança. Eu disse para ela: o homem pode até engessar o braço, pode até parafusar parafuso para fixação, pode fazer o que ele quiser fazer, mas o único que pode colar os seus ossos é Deus. E se ele é o único que pode te curar, ele é o único que vai dar o movimento da sua perna, do seu braço. Eu não posso dar movimento para ninguém. Eu não posso te curar. Eu não posso curar a pessoa, mas Jesus pode. Jesus pode. Jesus não usa o médico para te operar, então ele usa o profeta também para te abençoar a sua vida e para te libertar do mal. Glória a Deus. Ele usa. Glória a Deus. Glória a Deus. E a incredulidade é um perigo absurdo. Aquele povo lá na época de Noé padeceu, não padeceu? Podia ser salvo? Poderia. Poderia receber a bênção com segunda chance? Poderia. Mas eles riram da cara de Noé. Eles riram. Eles não creram. A incredulidade. Glória a Deus. E você vê que na história eles se deram mal porque foram incrédulos. Todos eles foram. Até no Egito também. Até no Egito, quando Moisés foi para libertar o povo no nome de Deus, o povo vendo aquelas maravilhas ali no Egito, vendo o que Deus poderia fazer, Deus mandou 10 pragas. Cada praga foi para confrontar cada deus que os egípcios cultuavam. Os egípcios tinham 10 deuses: um deus da terra, um da água, um da dos bois lá que dava o cultivo para eles, um dos grãos. Para tudo eles tinham Deus, eles tinham 10 deuses. Mas Deus mandou uma praga para cada Deus para provar que só Deus é só eles. Só para provar isso. E ele endureceu o coração de Faraó. A palavra depois vai dizer sobre o endurecimento de coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Moisés disse para ele, para Faraó: só há um Deus, e é o Senhor.
E quando nós somos com dureza de coração, nada penetra. Nem mesmo a palavra. Você está vendo acontecer aqui, libertação, está vendo o cérebro enxergar, está vendo o paralítico andar, mas você vai dizer que é exclamação por causa da incredulidade, por causa da dureza de coração. Sim ou não? Já aconteceu, já aconteceu. Como é que você sabe dele? Porque quando eu era desse lado de lá, do lado do abismo, eu dizia isso. Porque eu era o quê? Crédito. Meu coração era burro. Nada penetrava. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas a gente tem que passar a acreditar, aí tem que passar a ter fé. Naquela época, nem eles veem aquelas pragas, nem eles veem o que Deus poderia fazer, o que Deus faz, na verdade, em prol do povo dele. Deus mandou porque ele viu o sofrimento e viu o clamor. E Deus ele escolheu Moisés, porque ele viu o despojamento dele. Ele creu. Moisés, quando ele foi crescendo, a história diz que Moisés era um arquiteto, era um grande arquiteto, era o maior do Egito, estudado, aprendeu várias línguas, foi criado com os príncipes, com todo o amor naquela época que o poder poderia dar a ele. Mas Moisés, sentindo que ele servia um Deus, que Deus fez ele, e ele viu um povo sofrendo, ele se despojou daquilo lá, tudo, e feriu o egípcio. Quem lembra da história que ele acabou matando o egípcio para defender o israelita lá, o hebreu? Ele na hora ele não sabia que era mulher. Ele viu o sofrimento. Ele viu o sofrimento dele. E ele fez o quê? Você imagina, por que Deus escolheu? Por causa que ele não tinha dureza de coração. Não tinha. Naquela época tinha muitos milhões lá, muitos milhares de hebreus. Mas só o hebreu que teve um coração de lutador do seu povo naquela época. Qual que se escolheu naquela época? Moisés. Por isso você sabe por que Deus escolheu. Glória a Deus. Porque no meio de muitos você se despojou do que tinha para servir a Deus. No meio de muitos. Glória a Deus. Glória a Deus. E se você tivesse dureza de coração, nada disso seria feito na sua vida. Nada. Na hora que você deixar a incredulidade entrar no seu coração, acabou. Os milagres não acontecerão, as bênçãos não virão sobre a sua vida. Pelo contrário, virá o dilúvio e consumirá muitos. O povo lá fora está incrédulo, está achando que não vai acontecer. Muitas pessoas dizem: "Oxe, desde que eu sou pequeno, que eu sou criança, que eu me entendo por gente, que eu escuto falar que Jesus vai voltar, que isso é aquilo e tal." Deixa ver o que vai acontecer. Não está sendo incrédulo demais. O povo não está crendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar aqui a palavra. 6. Cristo, porém, como Filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo o quê? A prova. Pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está vendo o que a incredulidade faz? A gente começa a colocar Deus à prova, porque a gente não está acreditando na promessa. Muitas pessoas falam: "Cadê Deus? Eu estou sendo fiel, cadê minha bênção?" Quando a pessoa começa a perguntar cadê, é porque ela está incrédula já. É que ela não está acreditando que Deus é poderoso para cumprir. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas Deus diz: aquele que permanecer até o fim, com ousadia. Ousadia. Por isso que eu digo, tem muitas pessoas que já estão com o coração tão duro, tão incrédulo, que não conseguem mais manter
manter a esperança, manter a ousadia. Muitos dizem assim: ah, o fulano estava no primeiro amor, agora ela está acostumada. Não. Você tem que viver sempre no primeiro amor. Sempre. Para que a incredulidade não tenha espaço nessa vida. Porque a palavra diz: se hoje você ouvir o Espírito Santo, faz o quê? Não endureçais o nosso coração, para que não venha tentar, nem pôr a prova Deus. Mas não pôr Deus a prova. Glória a Deus. Glória a Deus. A incredulidade ela é uma barreira muito grande para conosco, com Deus, né? É uma barreira muito grande. Porque através da incredulidade as coisas deixam de acontecer em nossas vidas. Quantas vezes eu deixei de acreditar nos projetos que Deus tinha? E aí esse inimigo planta no nosso coração. Ele fala que nós não somos nada, nós não somos dignos. Realmente, nós não somos. Estava conversando hoje com uma organização e muitas pessoas falam assim: ah, eu não sou nada, eu não sou merecedor. Nós sabemos disso. Homem alguma vez, depois alguma, e nunca vai ser. Só que é isso que não vai ser que a gente acha. A gente declara na nossa boca para nos ver derrotado mesmo. Porque ele sabe que Deus não quer ninguém derrotado. Ele sabe que Deus não escolheu ninguém para se sentir humilhado. Nós sabemos que nós não somos dignos, mas nós também sabemos que é pela misericórdia de Deus que Ele opera maravilhas no nosso meio. Glória a Deus. Deus não vai pegar na igreja, não é por causa do profeta, não é por causa do pastor, não é por causa do obreiro, mas sim por causa da necessidade do povo dele. Glória a Deus. Porque Deus disse para Moisés: eu vi o sofrimento do meu povo e o clamor deles. Era a necessidade daquele povo. Deus os tirou de lá, não foi porque Moisés era instruído, nem porque Moisés era príncipe, não. Foi porque ele viu a necessidade do povo e escolheu alguém para ser usado, para ser obreiro. Glória a Deus. Agora, vê se com incredulidade alguma coisa acontecia. Na vez que Moisés foi entregue, ele falou assim: Senhor, manda qualquer um menos a mim, porque eu não sei falar. Deus se irou com ele. Deus se irou com ele. Todas as vezes que a gente fala assim: não, Deus, usa fulano de tal, porque eu não sou digno, usa fulano de tal, está sendo incrédulo, porque Deus escolheu você para ser usado. Glória a Deus. Se Deus escolheu você, sabe, peça para Ele instrução e pronto. E fala assim: Deus vem comigo, porque eu sozinho não sou nada. Pronto, acabou. Deus não quer que você se rebaixe, sacanagem, não, Ele não quer isso. Deus não quer isso. Se Deus te escolheu para ser usado, você pode ser usado e pronto. Não adianta colocar a sua incumbência para outra pessoa. Se você fracassar, a culpa é sua, não do próximo, é de Deus. A culpa não é de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que eu digo que nós não devemos culpar nós mesmos pelo nosso fracasso. Muitos falam: roubaram o capacete. Por que o senhor deixou roubar o capacete? Uma vez o irmãozinho falou na frente do carro, estava até o olho na face, bom dia, e o operador dele. Aí deixou o capacete lá fora, lá da frente da moto. Aí passou um ar-condicionado e pegou e roubou. Aí ele disse: tá vendo como é que é? Eu vim na igreja e roubaram meu capacete. Se Deus existisse, eu deixava acontecer isso. Olha a culpa que está colocando. Qual culpa Deus tem pelo nosso fracasso? E que culpa Deus tem se o homem é perverso e é maligno? Qual culpa? Nesses casos é melhor ficar calado do que blasfemar contra Deus. Às vezes Deus permite que seja tirado para acrescentar em nossas vidas. Aí eu falei uma vez para ele, eu falei assim: se Deus deixou acontecer, é porque Deus está preparando o melhor. Toma posse. Tudo que acontece é por causa de quê? De um propósito. Agora não adianta ser incrédulo. Se for com incredulidade, não recebe o que Deus tem. Aí vai ficar no prejuízo mesmo. Vai ficar sem a capacete, sem a moto, sem bem nenhum.
mesmo assim eles vão de pé, glória a Deus. Mas Deus ele ainda deu uma chance para eles ainda. Deus ainda deu uma chance para eles. Mas quando eles foram incrédulos, ele veio passar 40 dias, passando 40 anos. E eles viram as maravilhas durante 40 anos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui, ó, onde está falando aqui no meio do 7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Ou seja, quando a palavra diz hoje, não é apenas hoje, mas sim todo dia. Porque se você for ler amanhã, a palavra vai ser como? Hoje. Se você ler depois de amanhã, a palavra vai ser como? Hoje. Então, todos os dias devemos dar ouvido à voz do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque quando a gente está incrédulo com Deus, a gente está o quê? Provocando. Né? Não é? E olha o que Deus diz sobre isso, ó. Não vamos pular para o 10, ó. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conhecem os meus caminhos. Quem é incrédulo conhece o caminho de Deus? Não. Deus ele ao contrário se indigna, isso que acontece. Deus às vezes ele quer até operar nas nossas vidas. Deus ele quer fazer andar, Deus ele quer dar um movimento das pernas, dos braços, mas por conta da incredulidade, por conta que não está despojado e está com o coração duro, não recebe nada. Pelo contrário, só se afunda. O povo lá padeceu 400 anos, não foi 450 anos no Egito. E não caiu no céu ali. Eles tiveram que sofrer muito, padecer, clamar, orar, buscar a Deus, para que Deus desse ouvido e atendesse a eles. Então, por que nós às vezes esperamos cair do céu? Por que muitas vezes nós devemos buscar? Por quê? Pela incredulidade, pela dureza de coração. Vamos continuar aqui a palavra? No 11: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração do quê? De incredulidade, que vos afaste de Deus vive. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Mais uma vez a palavra vai dizer: no momento que se chama hoje, todos os dias. A ousadia não deve ser somente no dia. A ousadia na sua vida para com a palavra de Deus, para com o caminho, tem que ser todos os dias de nossas vidas, todos. Por mais que tenha uma criança do altar, por mais que tenha, sei lá, um idoso do altar, mas a sua comunhão com Deus tem que ser a mesma, todos os dias. O modo que você louva, o modo que você adora, o modo que você clama, tem que ser igual todos os dias. Porque a gente não vem cultuar para que o culto seja agradável a nós. Não. O culto tem que ser agradável a Deus. Glória a Deus. O culto, a nossa coração tem que ser agradável a Deus e não a nós. Se a palavra que é pregada hoje, se você não se agradar dela, tudo bem. Mas saiba que o seu comportamento, o seu procedimento para com Deus tem que ser sempre agradável a Deus. Sempre. No momento que se chama
hoje, todos os dias. Independente se tem campanha, se tem votos, se tem propósito ou não, tem que ser a mesma coisa. Você tem que estar disposto a adorar a Deus todos os dias da sua vida. O seu procedimento é que vai levar você a lugares mais altos. É o procedimento. E o procedimento é este: que você venha adorar a Deus para que o culto se torne agradável ao nosso Senhor. Quem está entendendo? Glória a Deus. Glória a Deus. Porque se fosse para agradar a você, você teria para o shopping, ia para a pizzaria, ia fazer um churrasco. Se fosse para agradar a você, seria assim. Mas aqui na igreja você vem para agradar a Deus, não. Você vem ouvir a palavra. E se preencher do quê? Porque só Deus pode preencher a nossa vida. Só Deus pode edificar a nossa vida. Através do quê? Da palavra. Através do verbo. Você sabe o que significa a palavra verbo? Verbo significa palavra. Mas se você for ver no dicionário, não significa só palavra. Não é uma palavra simples. É a palavra, verbo significa a palavra que toma todas as decisões e que sentencia as atitudes. É o caminho que toma as decisões e sentencia as atitudes. Glória a Deus. Glória a Deus. E o que é o caminho? O caminho é por onde você percorre. E Isaías disse: haverá um caminho santo. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguém vai ao Pai se não for através dele? Ou seja, ele que toma as sentenças das atitudes, é ele que toma? Não. Se é ele que toma todas as sentenças, a palavra, ou seja, Jesus é o verbo, e o verbo é a palavra. Então ninguém vai ao Pai se não for através da palavra. Você está entendendo o que verbo significa? Se você pega a palavra do dicionário depois, não é pelas minhas palavras, não, mas pode ver. O verbo significa só palavra, mas é o caminho que toma todas as decisões, que sentencia as decisões. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que eu digo, nós não estamos aqui para agradar nós mesmos, não. Paulo mesmo disse: eu já não faço o que eu gosto, mas sim o que eu odeio. Porque ele sabe que em todas as provações, em todas as tentações, nós devemos agradar ao único e exclusivo Deus, que é o nosso Senhor em nossas vidas. Quem está entendendo? Mas se você tiver incredulidade, você não vai adorar, você não vai apresentar-se a Ele para que você venha cultuá-lo, para que seja agradável, porque você vai querer um decadista com a voz bonita, você vai querer um pastor que dá só demência, só fala demência, mas a palavra de salvação é a Bíblia. A palavra de salvação é o Evangelho. Deus prometeu as bênçãos, mas primeiro ele diz: se me ouvirdes e quiserdes, comereis o quê? O melhor da terra. Mas primeiro se o quê? Se ouvir a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas com incredulidade vai ouvir? Não. Porque nós não queremos algo que nós queremos. Se o culto não é dessa forma. Glória a Deus. Glória a Deus. No 12, tenha cuidado, irmãos. Aqui ele está alertando. Tenha cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme
até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso Coração. como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram, não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Aquele disse que o povo se rebelou. Glória a Deus. Glória a Deus. E a incredulidade faz isso conosco, porque muitas vezes a gente quer que Deus ele faça tudo por nós. Sim ou não? Sim. Muitas vezes a pessoa quer ser usada por Deus, mas quer que Deus use a pessoa, sei lá, lá na porta. Aí o pastor está aqui orando, os membros estão aqui, estão orando um pouco, aí a pessoa está lá fora conversando. Aí depois diz que Deus não usa. O bom soldado tem que estar disposto. Essa palavra é para o mesmo, para o pastor, para o amigo, mesmo, um bom membro tem que ser usado para evangelizar as pessoas lá fora, para pregar a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. O bom soldado tem que estar disposto. Você vê no exército no mundo carnal. Quando a pessoa se alista no exército, a pessoa tem que ir lá. Ninguém vem através para preencher prancheta para poder estar alistando. Quem te arregimentou foi Cristo. Então cabe a nós se apresentarmos a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitos pregadores quer subir no altar e quer que Deus fale, mas a pessoa não se esforça para ouvir a voz de Deus. É igual o povo no Egito, quando saiu de lá. É igualzinho. Por quê? Porque como Moisés, Deus através de Moisés, tirou o povo do Egito, eles chegaram a um certo ponto que tinha um mar vermelho de um lado e do outro lado vinha quem? Faraó e seu exército. E eles disseram: por acaso não faltaram sepulcros no Egito, mas nós viemos morrer aqui? Olha a incredulidade do povo. Deus tirou eles de lá. Deus enviou as pragas. Aí Deus falou o quê? Por que esse povo clama? Eu já não disse que marche. O papel deles era marchar. O papel deles era confiar. O papel deles era crer, era muito fácil. Mas eles esperavam que Deus fizesse tudo por eles. E a palavra diz que não foi todos que se rebelaram, ou seja, não foi todos que tiveram pensamento de incredulidade. Quem está entendendo? Às vezes Deus vai fazer na tua vida, meu irmão, mas tu tem que fazer a tua parte. Você tem que tomar parte, você tem que se despojar, você tem que buscar, você tem que deixar ser usado. Você tem que plantar para Deus. Deus dá o crescimento, mas você tem que plantar. Plantar o quê? Coisas boas. E quanto mais você demorar a plantar, mais você vai demorar a colher. Quanto mais demorar a plantar, mais vai demorar a colher. Mesmo que Deus não use você naquele momento, mas você tem sempre que estar pronto. Você tem sempre que estar crendo em Deus. Você tem sempre que estar disposto a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois que o oleiro, ele pega o barro, aquele barro que não serve para nada. Mas aí ele pega aquela argila, aquele barro, e ele coloca conforme o querer, ou seja, conforme o movimento das mãos. E depois que aquele vaso é feito, ele fica à disposição para ser usado. Quem está entendendo? Quando o oleiro faz um vaso, ele sempre fica à disposição para ser usado. Ou seja, nós que não conseguimos para nada, mas Deus ele pegou e nos moldou conforme as mãos dele. E depois que ele transformou nossa vida em um vaso de utilidade, um vaso de honra, nós temos que estar pronto. O vaso tem que estar pronto para ser usado. O vaso que ele está aí pegado, ele serve para alguma coisa? Não. Mas quando ele está ali, firme, em pé, íntegro, ele tem que estar pronto para ser usado. Glória a Deus. Vamos continuar aqui a palavra. Falamos no 17, né? Olha o que fala aqui, ó.
E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Versículo 18. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Glória a Deus. Glória a Deus. O teu descanso, o que Deus prometeu, o seu descanso, só vai ser alcançado através da crença, através da fé, através da sua disposição para deparar com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Um segundo que nós cuidarmos, já não acontece milagre, já não acontece maravilhas. Noé pregou para aquele povo. Moisés falou para eles. Moisés desceu para as tábuas do monte, as tábuas do mandamento. Mas o povo creu. O povo estava lá fazendo um bezerro de ouro para adorar. E eu não sei se você viu na Bíblia, mas para aquele povo que Moisés falou: quem é do Senhor vem para esse lado, quem é de outras crenças vai para o outro lado. E os que foram para o outro lado morreram todos a fim de espada, todos eles. Os corpos pereceram no deserto. Se você quer que o seu corpo não pereça no deserto, você tem que continuar na crença, tem que continuar na palavra. Não tenha incredulidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe aquela coisinha que você fez, que às vezes atrás fala no nosso ouvido que não tem problema, que é uma coisa pequena, que Deus não vai se chatear? Sabe aquilo ali? É por causa do quê? Por causa do coração está interno já. Porque a palavra está dizendo o que nós devemos fazer. Ou a palavra nos ensina, ou a palavra não nos revela. É por isso que o pregador fala que a maior revelação é a palavra de Deus. Aí muitas pessoas elas deixam de crer na revelação da palavra de Deus para crer em revelação que vem da boca de homens. Muitas vezes não sabemos como é que Deus. Muitas vezes não sabemos como é o caminho espiritual de Deus. Mas eu prefiro acreditar no quê? Muitas pessoas lá fora, em promessas falsas, em lisonjas, em doutrinas que não são do caminho. Glória a Deus. E era assim, para você ver como é que eu estava falando de verbo, que é o caminho, que naquela época, se você for ler no livro de Atos, todos os povos lá, tanto da Judéia, como da Grécia, como de Roma, tratavam a religião de Jesus como o caminho. Para eles era uma seita chamada caminho. Quanta incredulidade. Então você vê que os fariseus, os escribas, eles eram as pessoas o quê? Estudavam a palavra, sabiam as leis, sabiam sobre Moisés, mas eles não creram que Jesus era o Filho de Deus, mesmo vendo os sinais. E ainda pior, blasfemaram ainda. Olha o que a incredulidade faz nos levar a blasfêmia, dizendo que foi por meu Zebu que Jesus expulsava os demônios. Mesma coisa que está aqui, que estava fazendo voltar, e Deus usava para expelir o demônio e ainda blasfemava por causa da incredulidade. Ela só chega, tudo combinado assim. Quantas vezes ela não combinava isso aí? Quantas vezes eu não combinava isso que eu estou falando? Quantas? Eu mesmo não vou mentir para você. Eu quando estava naquele lado de lá, no escuro, na escuridão das trevas, eu dizia que era combinado, eu dizia que era charlatão, eu dizia sim. Eu não tenho vergonha de dizer, mas a partir do momento que eu pisei meu pé na igreja, a primeira vez foi nesse mesmo local aqui, ó, há uns 8 anos atrás, nesse mesmo local, que eu senti Deus de verdade, porque até então eu não havia sentido o que nós sentimos. E
Então eu vi que realmente o mesmo Deus que opera milagres no passado é o mesmo Deus que opera milagres hoje. E se essa crença não se esvairá sobre nossas mãos como a água e permanecer firme até o final, com ousadia, com esperança, nós receberemos o galardão. Glória a Deus. A verdade é que muitas coisas, bênçãos, se esvairão por nossas mãos. Se você pegar um punhado de água e você abrir sua mão, o que vai acontecer com a água? Ela vai se esvair. A mesma coisa é a nossa vida. Se nós abrirmos nossa mão para não receber o que Deus tem preparado, vai ser que esvairando sobre nossas mãos e se perde. E não fica uma gota sequer. Se a gente não acreditar no poder de Deus em nossas vidas, o poder de Deus não vai ser manifestado. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso que eu digo. A nossa crença, a nossa fé, ela faz muitas coisas, independente se o lugar está certo ou está errado. Mas por causa da nossa necessidade, da nossa crença, Deus ele vai operar no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está entendendo a palavra? Eita, já 9h04. Glória a Deus. Vamos repetir aqui o que vai encerrar aqui no final. No 19, né? Assim, ó. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Então permaneça na crença que Deus colocou no coração. Não deixe que o inimigo venha dizer que você é pobre, é pecador. Não deixa dizer que você às vezes não é justo, não é merecedor, porque essas coisas a gente sabe que Deus nunca seremos merecedores. Nunca. Mas por causa da nossa necessidade, Deus ele faz as coisas que nós precisamos. Glória a Deus. Deus sabe que nós somos a nossa condição. Deus sabe. Porque se Deus não soubesse essa condição, Ele não teria mandado um consolador para nos ajudar. Quem está entendendo? Deus ele não espera que você diga que é santo, mas também não espera que você diga que é derrotado. Deus ele não espera. Porque assim você já está colocando incredulidade no poder do seu coração. Então creia. Creia que o mesmo Deus que operava entre os profetas é o mesmo Deus que opera no nosso meio hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Igreja, vamos honrar a casa de Deus. Glória a Deus. Daqui a pouco você já vai para a sua casa abençoado. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que acompanha pela internet, ajude essa obra. Porque essa obra foi levantada por Deus. Na verdade, todas são, porque está escrito, né? Não cai uma árvore sequer, cai uma folha da árvore sequer, se Deus não permitir. Glória a Deus. Glória a Mas Deus. para que essa obra continue com as portas abertas, para que possa ajudar mais e mais pessoas, assim como nos ajudou, assim como Deus tem falado conosco, e a palavra está sendo pregada, faça a sua doação. Se Deus tocar no seu coração hoje mesmo até, você está acompanhando esse vídeo, às vezes pela madrugada, você pode fazer a sua doação através do Pix da igreja, que está no seu visor aí no vídeo. Ou também, você que não tem Pix, pode fazer também por transferência bancária, ou até mesmo por depósito bancário. Deus tocar no seu coração com R$1, R$5, R$10. Porque Deus ele não está importando com um valor, não. Mas Deus ele quer ver o seu despojamento, Ele quer ver a sua fidelidade para com Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, certa vez, ele parou na frente da sinagoga, em frente ao gasofilácio.
E ele via que os ricos iam lá e depositavam suas ofertas, os dízimos. E chegou uma mulher com apenas algumas moedas. E ele disse que ela deu o coração, porque era aquilo que ela tinha. Já os outros não, porque os outros deram do que sobrava. E você pode ver que isso aí, Deus se agradou até na oferta de Abel e de Caim. O que se despojou, que entregou o melhor, Deus se agradou. Porém, aquele que fez o que sobrou, pegou o que sobrou, Deus não se agradou. Glória a Deus. Glória a Deus. Tendo dito isso, igreja, você também que não pegou o voto no dia da humilhação, toma posse no nome de Jesus, tá bom? É um valor simbólico. É nesse envelope aqui, ó, um valor simbólico. Dia da humilhação. R$20 para todo mundo poder participar. Glória a Deus. E Deus vai abençoar muito mais ainda, porque está escrito: Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos a Ele. Então a minha fé é essa. Se você está pedindo alguma coisa em seu favor, tenha certeza que Deus quer entregar muito mais do que você pediu. Glória a Deus. Levante suas mãos para o céu. Apresente suas mãos para Deus. Sua moeda, seu voto, seu dízimo, sua semente, em nome de Jesus. Deus vai operar milagres, muitos milagres nesse lugar, em nome de Jesus. Pai amado e de Deus, teu povo estende as mãos para o Senhor, porque sabe que é daí que vem o nosso socorro. Então socorre, meu Deus, a cada um. Socorre, Senhor, porque só ti, meu Deus, que pode fazer todas as coisas, as maravilhas. Prospera e abençoa cada um nesse lugar, para que a gente venha a honrar a tua obra, Pai, a ajudar as pessoas, os necessitados, porque está escrito: todas as vezes que o Senhor quer ajudar os pequeninos, quando teve fome e deram de comer, teve sede e deram de beber, estavam presos e fossem visitados, assim nós ajudaremos ao Senhor Jesus. Então, meu Deus, nessa fé, eu apresento a mão do teu povo, para que o Senhor mesmo as consagre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Graças a Deus. Vem na frente e recebe a unção da palavra do Senhor. Pode vir todo mundo receber a unção de Jesus. Recebe a unção da mão todo mundo. Você que tem, você que não tem também, não tem problema. Você não vai sair daqui sem sua bênção, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Segurando o microfone lá, né? Lá tá bom. Aleluia. Igreja, vamos para casa, em nome de Jesus. Domingo não se falta a igreja. Às 7 da manhã ou às 8 da noite. Glória a Deus. Isso, confundi, desculpa. Às 8 da manhã ou às 7 da noite. Obrigado, corrigir, tá bom? Então você tem dois horários para vir. Mas o importante, se puder, é a primícia, 8 horas da manhã. Mas se você trabalha, se você tem alguma coisa que você não pode faltar, não deixe de estar aqui pelo menos às 7 da noite. Agora foi certo, né? Às 7 da noite. Glória a Deus. Porque é importante, gente. É o dia que nós reservamos ao Senhor para buscar, para agradecer. E é o primeiro dia da semana. Muitas pessoas acham que o primeiro dia da semana é a segunda. Mas se você parar para pensar, a segunda significa que é segundo. Então é segundo dia. Então o primeiro dia da semana é domingo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem estar na presença de Deus domingo, em nome de Jesus. Você que está vindo a primeira vez, não falte, não deixe de vir. Vai ser uma bênção. Estará o pastor Hélio e a missionária Juliana, casal abençoado, que foi levantado por Deus para guiar nossas vidas, para nos pregar a palavra e nos ensinar o caminho que Cristo percorreu e o caminho que Ele quer para nós, né? Não é verdade? Porque Deus disciplina a quanto ama. O Pai disciplina o Filho a quanto ama. Então, se Ele tem nos disciplinado, é porque
porque Deus nos ama. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus, vamos para casa. Pai amado e querido Deus, em nome de Jesus, Pai, leva a gente em paz e segurança à nossa casa. O teu povo, meu Deus, carece, Pai, pela tua proteção. Nós precisamos que o Senhor, meu Deus, todo dia nos guarde, nos abençoe, porque são tantas setas, Pai, que são lançadas diariamente contra o teu povo. São tantas pessoas que se levantam, meu Deus, contra a gente. Então, Senhor, abençoa, nos leve em paz e segurança, nos perdoa por nossos erros, por nossas falhas, porque reconhecemos que somos pequenos. Grande aqui é só o Senhor. O homem sempre foi e sempre será falho, meu Deus. Mas tem misericórdia, Pai, do teu povo. Eu te peço, Senhor, e te agradeço. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque seu é o reino, o poder, a honra e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Graças a Deus. Igreja, abre seus braços, abre seus braços bem abertos, em nome de Jesus. E repita assim: Senhor, Jesus, eu saio da tua casa, mas jamais sairei da sua presença. Espírito Santo, vem comigo. Amém? Abraça o seu corpo, receba o abraço do Espírito Santo em sua vida. Glória a Deus. Graças a Deus. Vai em paz, abençoado.